Decisão da Justiça Federal encerra processo contra Mauro Cid na CPI de 8 de janeiro. A 10ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal arquivou uma representação feita pela CPI dos atos golpistas contra o tenente-coronel Mauro Cid, acusando-o de abusar do direito ao silêncio durante seu depoimento lá à CPI. O juiz Antônio Cláudio Macedo da Silva, que atendeu ao pedido do Ministério Público Federal, não encontrou indícios de crime na conduta do militar. O magistrado assistiu ao depoimento de Mauro Cid à CPI, ocorrido em 11 de julho, e observou que o militar fez uso do direito ao silêncio mais de 40 vezes, recusando-se a responder várias perguntas dos parlamentares durante um período de 7 horas. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro invocou uma decisão do Supremo Tribunal Federal que lhe garantia o direito de não responder a perguntas que pudessem incriminá-lo, mas não o isentava de responder a outras questões em que tivesse conhecimento. Durante o depoimento, os parlamentares questionaram a postura do ex-ajudante de ordens e o presidente do colegiado, deputado Arthur Maia, do União Brasil, afirmou que tomaria as medidas cabíveis. Na decisão de arquivamento, o juiz destacou que a sessão foi mais um, entre aspas, teatro político do que uma investigação real das causas e origens dos eventos ocorridos em 8 de janeiro daquele ano. Em vez disso, as forças políticas antagônicas buscaram prolongar a proliferação política que marcou as eleições presidenciais de 2022, prejudicando a sociedade brasileira, disse o juiz em seu despacho. O Mauro Cid, é curioso que ele se recusava até de dizer o nome dele, de falar a idade e tudo mais. Agora, é o seguinte, não restava outra alternativa, né, Paulo? A justiça tomar essa decisão que tomou, porque abuso do direito ao silêncio, pelo menos é o que eu saiba, não é crime, né? Não existe, se foi dado, porque foi te dado o direito de permanecer em silêncio. Como é que você vai abusar? Porque quando fala assim, mas ele foi dito lá que ele podia se abster de responder perguntas que pudessem incriminá-lo. Mas quem é que decide qual que é a pergunta que pode incriminá-lo ou não? Senão a própria pessoa que está sendo perguntada. E aí, claro, ele não quis responder perguntas simples, que outro, qualquer cidadão fala, não, mas aquilo lá não iria incriminar. Mas isso é o que eu estou dizendo. Na opinião dele, ele quis taxar aquilo como tudo possível de ser incriminado e não quis responder. Então, ou seja, ele estava cumprindo aquilo que a legislação lhe permitiu. E para muito além disso, no meu entendimento, de algumas pessoas que também já se manifestaram sobre isso, inclusive houve abuso de autoridade por parte dos parlamentares, que estão lá na condição, como a gente disse agora há pouco, de investigadores, e que há essa situação, e que devem também conhecer da lei, que nós falamos também agora há pouco, a dizer o seguinte, se a lei lhe garantiu, se você faz a pergunta, ele não responde, não quer responder, e você fica insistindo ali, tentando obrigá-lo a responder, você está cometendo um abuso de autoridade, que poderia inclusive ter sido acionado pelo próprio Mauro Cid contra os parlamentares que ficaram o tempo todo repetindo dezenas de vezes a mesma pergunta para tentar forçá-lo a responder. Ali havia um crime sendo cometido, que é o de abuso de autoridade. Então, ou seja, precisa, como a gente falou agora há pouco, os parlamentares que estão ocupando essa CPMI, tem a CPI lá também do MST, de entenderem o seu verdadeiro papel, que é de investigar, mas dentro daquilo que as regras, as leis permitem.